Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor encontre o seu coração nesse dia. Hoje eu quero trazer uma reflexão que leva como base a vida de Moisés. Ele foi o libertador dos israelitas quando eles eram escravos no Egito. Moisés, ele nasceu num contexto em que a família de Israel, que tinha descido até o Egito, eles tinham crescido muito e aí passou várias gerações e o faraó que foi levantado não conhecia mais a história de José. Então, esse faraó ele viu que como o povo de Israel era maior número do que os próprios egípcios, eles começaram a ter medo. Eles tinham medo que o povo se unisse com os povos vizinhos, lutassem contra eles e que Israel fugisse. Ele não queria libertar o povo se eles quisessem ir embora. Então, esse rei, ele queria que as parteiras matassem todos os meninos que elas ajudassem ali na hora do parto, os filhos das hebreias, que era então para elas tirarem a vida se fossem meninos. Como elas temiam ao Senhor e não fizeram, então ele colocou um decreto. Então passavam os guardas lá do faraó na casa de cada hebreu para verificar se tinham meninos abaixo de 2 anos que eram para ser jogados no rio Nilo. Então aí vai começar a história de Moisés, né? Que a mãe dele, quando tem ele, fica com pena e esconde o filho, né? Que mãe que não faria isso? E esconde por 3 meses. Aí ela vê que não tem mais o que fazer, então ela faz ali um cestinho de junco e coloca betume e piche para vedar bem e coloca o menino no rio. Creio eu que ela sabia que a princesa, filha de Faraó, sempre ia lá no rio tomar banho com as servas, então ela deixou o menino, o cestinho ali perto dos juncos, ali nas margens do rio. Então a princesa viu e viu que o menino chorava e teve pena dele. Então a irmã de Moisés estava ali vendo tudo e ela se chegou até a princesa e perguntou se ela precisasse de ajuda para alguém que amamentasse o menino, criasse o menino, que ela poderia trazer alguém. E ela trouxe a própria mãe deles. Olha como Deus é maravilhoso. E a princesa entregou Moisés de volta à mãe e falou: cuida dele, amamenta ele para mim, que eu vou te pagar para fazer isso. Então ela faz assim. E depois devolve Moisés para a princesa quando ele cresce. E aí ele vive ali no palácio. Conhece todas as regalias ali, como um príncipe. E quando ele já é adulto, ele passando por ali, vendo como funcionava, né? A movimentação ali para fazer aqueles armazéns, os tijolos que construíam eles. E aí ele viu como que era difícil para os hebreus, porque eles eram maltratados. Eles faziam os piores serviços, os mais cansativos, ainda por cima. Eu acredito que levavam açoites, né? Apanhavam para estar fazendo tudo aquilo. E Moisés ele ficou muito angustiado com tudo aquilo. E um belo dia, então, Moisés vê um egípcio batendo num hebreu. E aí ele fica com raiva e ele mata esse egípcio e esconde o corpo. No dia seguinte, quando ele vê 2 hebreus brigando, e aí ele vai perguntar: o que está acontecendo? Para de fazer isso contra o teu irmão. Aí um deles fala: quem te constitui o juiz sobre nós? Vai nos matar também? Então Moisés ele fica preocupado, achando que foi descoberto, e aí ele foge. E aí a Bíblia vai nos dizer que realmente Faraó tinha ficado sabendo, né? Só que como ele fugiu para outra terra, então o Faraó deixou para lá. E aí ele passa um tempo nessa outra terra, ele se casa, ele tem um filho. E a Bíblia diz que um belo dia Moisés tem um encontro com Deus. Ele estava com o rebanho, né? Levou o rebanho para outro lugar para que esse rebanho pudesse pastar. E aí Moisés ele vai até um monte Horebe e aí ele vê uma sarça que pegando fogo, ela não era consumida por ele. Então ele fica curioso e fala: eu vou ver o que é isso.
Então ele vai chegando perto. E aí Deus fala: Moisés, não se aproxime, porque o lugar onde você está é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. E ali Deus começa a falar com Moisés, que gostaria que ele fosse chamado, que ele fosse levantado para poder levar o povo a sair do Egito. Então Moisés ele começa a fazer um monte de perguntas para Deus, mas como eu farei? Imagino que Moisés fica pensando: nossa, mas eu matei o egípcio, como que eu vou voltar lá? Eu fugi da casa onde eu morava, o próprio faraó. O que eu farei? Ele não vai me ouvir, não. E aí Deus faz grandes promessas em que ele deseja usar a vida de Moisés para libertar o povo. Deus fala para ele: eu ouvi o clamor do povo. Eu me lembrei deles, me lembrei das promessas que eu fiz para Abraão, para Isaac e para Jacó. E eu desço para livrá-los. Eu estarei com você. Olha só o que ele diz em Êxodo 3, o versículo 12 em diante, fala assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. O que eu quero dizer com toda essa palavra, onde eu fiquei meditando. Todos nós somos chamados por Deus. E a maioria de nós temos um passado no Egito simbólico, né? Seja o mundo, nas perdições do mundo, se prostituindo, jogando, no mundo dos vícios, às vezes do roubo, né? Seja, às vezes, no mundo onde a gente sofreu abuso, onde nós fomos injustiçados. Todos nós temos um passado que eu vou chamar de Egito. E Deus, ele nos resgatou por um motivo. Ali quando Moisés sai do Egito, foi um resguardar da vida dele. Deus permitiu, Deus escondeu ele ali em Midian, para onde ele foi, e passou um tempo pastoreando. Nada é perdido. Esse tempo que Moisés ficou pastoreando, Deus foi trabalhando em Moisés, no caráter dele. Foi fazendo com que ele pensasse em tudo que ele passou, em tudo que ele tinha feito, o que ele tinha colhido. Talvez passasse pela cabeça de Moisés: qual será o sentido da minha vida? Qual é o propósito? Porque todas as crianças, quando eu era pequeno, foram mortas ou durante o parto, ou jogadas no Nilo. Por que eu sobrevivi? Por que minha mãe conseguiu me esconder? Por que a filha de Faraó me encontrou? Por que eu vivi no palácio, sendo eu hebreu, e os meus irmãos sofrendo tanto? Eu não pude fazer nada pelos meus irmãos. Pelo contrário, ainda não era o momento, então Moisés comete um erro, que foi matar a vida do egípcio. Então Deus permite que ele saia dali, ele é recolhido, escondido num lugar de finalização de treinamento, vamos dizer assim, que é o momento em que Deus ainda continua aperfeiçoando, continua trabalhando, mesmo ali quietinho, meio que escondido, um pouco tímido. Era o tempo que Moisés precisava para terminar, né, se formar na escola de Deus, vamos dizer assim. E cada um de nós também temos o nosso passado, também temos um momento de cura. Com certeza Moisés se sentia muito culpado pelo que ele fez. Apesar dele ter matado um egípcio, ele matou uma pessoa. E Deus não pediu para ele fazer isso. Então só ele sabe os dilemas internos que ele tinha. E Deus, ele faz isso com a gente também. Ele nos tira do Egito e ele começa a nos moldar pouco a pouco. E chega um momento em que ele aparece para nós. E ele fala: eu quero usar a sua vida. Se levanta, eu vou estar com você. E aí é onde nós temos que acreditar, confiar em nós mesmos e no próprio Deus. Porque se Deus confia em nós uma missão, por que nós não
iremos, porque que a gente não acredita? Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor acredita sobre nós, no potencial que Ele vê em nós, porque é Ele mesmo que tem nos preparado, nos ensinado e nos moldado para isso. O que eu quero te dizer hoje, pergunte para Deus, qual é o meu propósito, Senhor? Me leva até o dia do encontro, até o dia em que o Senhor vai revelar em mim a Tua vontade, a vontade que o Senhor quer fazer através de mim. Faça, Senhor, eis-me aqui, porque Ele estará com você. O Eu Sou envia a voz. É nesse nome que você vai. Amém? Acredita no chamado de Deus, porque se você tem um passado de dor ou um passado vergonhoso que Deus já está curando, mas você tem vergonha de falar, mas que se você falar no tempo de Deus vai surtir efeito para o nome dele ser exaltado, para vidas serem alcançadas, então chegou o momento de você se posicionar. Ore. Na hora certa Deus te responderá. E eu te digo, então você vai. Vai em nome do Senhor. Não deixa nenhum inimigo te intimidar, porque maior é Deus nas nossas vidas. Amém? Que você tenha um bom dia, em nome de Jesus. Um abraço.